Facebook. Mais uma vez eu estou falando isso nessa tarde, edificado e fortalecido por Deus. Amém? Hoje nós estamos felizes, né? Porque eu conheci um casal tão maravilhoso e abençoado de sexta-feira e convidei para vir na rádio e eles aceitaram, gente. Já estão aqui com a gente hoje já. Assim, quando Deus prepara as coisas é muito, muito maravilhoso, né? Não que quando a pessoa não tem agenda, não é. Mas foi algo tão assim, né? Inexplicável, inesperado, tão abençoado mesmo. Então eu estou conversando com vocês aqui. Peço que você compartilhe a live, porque o testemunho de vida deles, assim, pelo pouco que eu conversei com eles sexta-feira, é uma coisa muito linda que Deus fez na vida deles. E eu tenho certeza que tem coisas maravilhosas que vai edificar a sua vida aí. Então, eu peço que você compartilhe essa live para que mais vidas sejam alcançadas pelo Senhor, tá bom? Esse programa é um programa no Divã com o Espírito Santo. A gente está aqui toda segunda-feira às 15 horas, falando de Jesus. Sempre tem alguém comigo, né, falando, pregando, testemunhando, contando os feitos do Senhor. Então, enquanto nós vivermos, nós vamos contar os feitos do Senhor, porque a cada dia tem uma coisa nova, a cada dia tem uma bênção nova, algo novo. Olha, gente, só não vive com o coração grato é uma pessoa que ainda não conheceu realmente a Deus, né? E a minha oração é que o Pai revele Jesus Cristo para essas vidas. Que o Pai revelando Jesus, a pessoa ela entende, ela tem entendimento e ela começa a enxergar as coisas de Deus, né? Hoje eu saí para o lado de fora da minha casa e eu tenho um pé de ipê amarelo, que quem me acompanha no Facebook vê as postagens que eu faço a todo ano dele, né? E ele era pequenininho, foi crescendo. Mas este ano ele deu assim um cachinho aqui, outro cachinho ali. E eu louca para fazer aquele vídeo dele exuberante amarelo, mas não, ele solta um cacho hoje, outro amanhã, depois 2. Ele tá indo assim, já tem umas 2 semanas. Eu falei, oh meu Deus, né? Mas hoje eu fui e falei, mas é a mão de Deus, né? Tudo é a mão de Deus, nem por isso ele deixa de ser bonito. E o Senhor está presente em cada coisa, gente. Cada detalhe, cada coisa que Deus faz na nossa vida. Tinha uma irmã, ela já está na glória, ela falava assim, por pequeno que seja, se eu não posso fazer, para mim já é um milagre. Então às vezes é uma coisa simples, mas você não pode fazer, não está no seu poder. É um milagre que você está vivendo, amém? Então eu quero apresentar para vocês aqui agora os nossos convidados. Vou começar com a menina primeiro, a Josi. Seja bem-vinda, Josi, paz do Senhor. A paz. É um prazer estar aqui, né, nesse programa e poder contar um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Eu falo que Ele tem feito porque não é só um testemunho, né? É muito vários testemunhos e quanto o tempo vai passando, a gente vai entendendo que uma coisa vai ligando a outra, né? Às vezes, coisas que a gente pediu anos atrás, hoje a gente vai entendendo, vai tendo esclarecimento e resposta disso. Então, um prazer estar aqui, uma ótima tarde a todos e que seja como a irmã falou, seja um momento de edificação, né? Para a vida de vocês, para a alma de vocês, assim como foi na minha vida e na vida do meu esposo. Amém? Jonatas. Muito prazer, a paz do Senhor a todos. Prazer, irmanista, aqui essa tarde. Uma bênção, uma tarde bem calorosa, né? Gostosa. Falou, glória a Deus por isso. E pra gente é um prazer, né? Tá aqui, a gente se conheceu ali no salão na sexta-feira, houve o convite, graças a Deus que bateu a agenda, deu tudo certo. A gente fala assim que a minha agenda não é minha, mas é a agenda de Deus, e se Deus permitir, né? Eu até falei com a sua nora ali, falei, olha, eu não falo não, né? É verdade. Para o que Deus chama, a gente está disponível, se houver a oportunidade, a gente está aqui. Então, fico muito feliz de estar aqui, uma boa tarde a todos os ouvintes, que esse programa seja para edificação de vocês, assim como foi a oração no início desse programa. A gente acredita que o Senhor ele tem sempre coisas maiores do que a gente imagina, e hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco, compartilhar com os irmãos o nosso testemunho, um pouco da nossa história, para a edificação da vida dos irmãos também. Amém, Jesus, amém. Gente, então, como ele falou, nós conhecemos um salão, fui com a minha nora, e aí fomos conhecer o salão e o trabalho deles, né? E aí a conversa começou a fluir. Acho que o que era para durar meia hora, acho que durou quase 2 horas. Umas 2 horas aproximadamente. Porque o Senhor Jesus entrou no meio da conversa. Quando ele entra na conversa, esse assunto de crente não tem fim, gente. Não tem. Se você ficar conversando com o irmão, depois do culto, conversando, contando os feitos do Senhor, o culto ele vai até meia-noite, né? Então foi uma bênção
aquela sexta-feira que nós saímos dali, a gente foi para um outro estabelecimento que eu fui ver uma outra coisa com ela, né, em relação ao casamento. Sim. E lá também Deus fez uma obra. Que benção. Foi muito lindo. Sexta-feira, assim, falei, olha, filha, foi muito bom estar com você hoje, né? Ajudando ela a cuidar das coisas dela e a obra do Senhor fluindo. Sim. Mas, enfim, vamos lá, vamos conversar com o casal, vamos conhecer. Ela me falou aqui, eu perguntei, ela disse que serve ao Senhor desde o berço. Já nasceu num lar abençoado, evangélico, né? Um lar que serve a Deus, né, Josi? Isso. Desde pequenininha. O meu marido fala bastante, até falei pra irmã, né? Ele gosta muito dessa parte. Eu sou mais dos bastidores dentro do salão. No salão eu falo muito, mas fora do salão eu falo pouco. Mas sim, eu sou cristã desde o berço, né? Meu pai, minha mãe, minha família toda, avós, tudo cristão, né? Tios, assim, a família inteira, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Desde quando eu nasci já era cristão. Meu pai é músico, né? Foi músico por muitos anos na igreja. Por um tempo eu e meu irmão também fomos músicos, né, na igreja, louvava o Senhor desde criança, né? E aí a hora que eu completei minha idade, né, e comecei a trabalhar, foi onde eu deixei. Até o Jonathan brincou, não, a Josi toca também, eu não toco mais nada, né? Tem o teclado lá, só tá empoeirando, não faço mais isso, né? Mas a questão do salão é um salão de beleza, né? Chama J.Hair, aqui na cidade de Botucatu. E quando eu completei 16 anos, que aí começa, né, um pouquinho da história do J.Hair, eu tinha vontade de trabalhar. Eu venho de uma família muito humilde, né? Muito simples mesmo. Num único cômodo dormia eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Era a beliche encostada na parede e a cama de casal dos meus pais encostada na nossa beliche e as outras coisas ali na casa, né? Um banheiro pro lado de fora da casa. Mas assim, sempre foi uma casa, um lar muito cheio de amor, né? A gente sempre confiante em Deus e, enfim, a minha necessidade não era de amor. A minha necessidade é aquela coisa de todas as meninas de 15 anos desejam, né? Ter o seu quarto, ter a sua penteadeira, ter as suas coisas. Então, isso eu não tive, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e hoje eu me realizo com as minhas salas da noiva, que hoje Deus me deu duas, né? Eu tinha uma e esse ano Deus me deu duas. Então, tudo que as noivas veem lá, eu falo que é um desejo meu de menina, né? Tem uma sala lá que tem um espelho cheio de flores e tal. Então, Deus realizou o desejo do meu coração agora. E amém, louvado seja Deus por isso. Mas completei 16 anos, tive a vontade de trabalhar, né? Por conta da dificuldade financeira mesmo. Queria poder ajudar meus pais, né? Nessa parte financeira, enfim. Completei 16 anos, no outro dia me arrumei, falei, vou pra Guarda-Mirim. Acordei, meu pai falou, onde você vai? Eu falei, vou na Guarda-Mirim, vou ver se tem emprego lá pra mim. Ele falou, não. Ele falou, de tudo que a gente passa, né, eu nunca obriguei nem você, nem seu irmão a trabalhar. Então, não. Aí eu, sem entender, eu falei, mas eu sei que o senhor não me obrigou, mas eu quero, né? É um desejo meu, eu já tenho idade, eu já posso, então eu quero, né? E aí ele falou assim, não, o que Deus tiver pra você, Ele vai trazer aqui na sua mão. Você não precisa ir atrás buscar. E eu voltei pra cama chorando, né? Já vai chorar pro colo da mãe. E fala, não, o pai não tem esse direito, né? De tirar a minha vontade de trabalhar, enfim. Passou uma semana, uma amiga minha que já trabalhava no salão na cidade, ela falou, eu já tinha comunicado a ela é minha amiga também de infância e de igreja. Ela falou, Josi, auxiliar da sócia que vai sair. Você não quer vir fazer uma entrevista? Eu falei de você. Eu falei, mas o que eu vou ter que fazer, né? Ela falou, não, você vai ser auxiliar igual eu. Você vai ficar aqui no tempo de experiência. Enfim, se der certo, aí você continua. Se não der certo, né, vai dar oportunidade para outra. Eu falei, amém, eu vou. Eu falei, quando? Amanhã? Amanhã. Aí, né, o crente não basta só uma prova, né? Várias, né? Levantei no outro dia, né? Fui pra escola de manhã, almocei em casa, peguei o ônibus, fui pra lá. Desci no espaço cultural, dei 2 passos, a sola da minha rasteira caiu. Meu Deus. Eu peguei, voltei pra trás, catei a sola e falei, gente, o que eu vou fazer? Eu sozinha, né? Com 16 anos, eu falei assim, agora, como que eu chego numa entrevista de emprego sem sola do sapato? Aí, por Deus, minha mãe trabalhava 2 quarteirões na mesma reta, só que 2 quarteirões pra baixo, né, do salão que eu iria fazer entrevista, uma casa de família. Cheguei lá, apertei o interfone, nunca tinha ido no emprego da minha mãe, né, tinha essas coisas antigamente de filho não frequentar, né.
Eu falei, tomara que minha mãe atenda o interfone. Ela atendeu, eu falei, mãe do céu, tô indo pra entrevista de emprego no salão, a sola da minha rasteira caiu. Ela falou, não, filha, eu tenho outra rasteirinha aqui, sabe aquela sandalinha de Jesus, tipo de crochêzinho, assim, de corinho? Era aquilo lá, vesti e fui. E aí foi a oportunidade que Deus me deu, né? Eu me emociono de lembrar disso, porque foi exatamente do jeito que meu pai falou. A oportunidade veio até mim, eu não precisei buscar. E aí iniciou a minha trajetória, né? Dentro dessa área, eu me especializei, me formei como cabeleireira, fiquei 15 anos atuando na área, né? Nesse salão que eu entrei. E aí eu conheci meu esposo, meu marido, que vai dar continuidade aí no que Deus fez nas nossas vidas, né? O que eu observei que ela falando é que a gente ouve que o cristão, quando ele está na presença de Deus, que ele está com a vida direcionada por Deus, como seu pai falou, ele não precisa correr atrás da bênção, a bênção corre atrás dele. Exatamente. Né? Pode prosseguir, irmão. Uhum. Prossiga como Deus mover aí no seu coração. Você tinha perguntado no início pra gente, né? Você perguntou pra Josi se ela veio de um berço cristão, né? A Josi Sim. veio de um berço cristão, o pai dela trabalhava como um técnico de som, né, Josi? Ele é até muito conhecido nas igrejas aqui de Botucatu, chama Messias. Ele mexia com som, concerto de som. Quem não conheceu, né? Olha. Messias. E eu sou um pouco mais novo que a Josi. Eu sou irmão da Ingrid Daiane, das cantoras Ingrid Daiane. Não sei se os ouvintes conhecem. Por favor, esclareça, Jonatas, que elas não são gêmeas. Não, Porque a minha vida inteira eu achei que essas meninas eram gêmeas. Chegou e sexta-feira eu descobri que elas não são gêmeas. Não são gêmeas. As minhas irmãs, elas têm 11 meses de diferença. Então elas ficam 20 dias empatados. 19 dias, melhor dizendo. Minha mãe engravidou tem um termo, né, como que é? No resguardo. Resguardo. E aí, a Daiane faz aniversário dia 31 de outubro, e elas ficam com a mesma idade, e aí dia 20 de novembro a Ingrid completa mais um ano e elas mudam de idade, mas elas ficam esse período aí gêmeas. Muita gente acha que elas são gêmeas, mas não são. E aí a gente tem uma história ali, né, com as minhas irmãs, desde conhecer a Jesus, a forma que Jesus salvou a nossa família, através da cura da minha irmã, né? Essa história começou um pouco antes no Paraná, quando a minha mãe era ainda adolescente, aceitou Jesus, e aí ela acabou, né, se desviando, veio para Botucatu, conheceu meu pai, engravidou, e a minha irmã, ela nasceu já com uma doença e foi para o hospital. Minha mãe ainda jovem buscou uma resposta através da minha tia, da irmã dela, levou ela numa igreja, na época, no Madureira, que ainda era de madeira, a igreja, ou de terra, ali na Vila Assunção mesmo. Interessante que, assim, é a igreja que a Josi cresceu servindo a Jesus. Então, possivelmente, a gente não sabe, mas possivelmente naquela época, os pais da Josi já frequentavam essa igreja, mas a gente nunca se viu, nem era nascido ainda. E, na ocasião, minha irmã internada, a minha mãe estava grávida, mas não sabia, da outra irmã. E aí Deus usa uma pessoa para falar com ela sobre a criança que estava no ventre dela, que seria usada por Deus e tal. E minha mãe naquele dia fez um voto com Deus, que se ela chegasse no hospital e minha irmã estivesse se mexendo, ela sairia dali e ela serviria a Jesus. E ela foi para o hospital, minha irmã estava se mexendo, ela era menor de idade, deu um trabalho muito grande para tirar minha irmã de lá e tal. Mas ela acabou tirando a minha irmã de lá, do hospital, e o tempo foi passando e minha mãe não cumpriu esse voto com o Senhor. E a Bíblia diz que se você fizer um voto e não cumprir, é melhor que não faça, né? Que amarre uma corda no pescoço e se lance nas profundezas do mar. E minha mãe passou-se o tempo, aos 9 anos de idade, minha irmã um dia, minha mãe estava muita briga no casamento, eu já era nascido, minhas irmãs tinham feito um teste para ser modelo, e estava tudo certo para dar certo. Minha mãe estava com um plano já, né? Se elas forem modelo, eu vou largar desse marido e vou fazer tal coisa, ver minha vida e tal. E de repente um dia minhas irmãs voltando do hospital, da escola, estavam ali no Américo, a gente morava na Secap ali, e minha irmã passou mal, começou a ficar cega, enfim, foi uma correria. Minha mãe levou ela para o hospital, chegando no hospital descobriu que ela estava com lúpus sistêmico. Na ocasião ela tinha lúpus, estava com uma veia da nuca
com trombose, estava com os rins aglomerados, estava ficando cega. E aí houve um processo, ela foi para UTI já, ficou 6 dias em coma. E nesse coma, um dia, no 6º dia, ela teve uma parada. E enquanto os médicos estavam reanimando ela, minha mãe entrou num quartinho ali na Misericórdia, na Unimed, quem é de Botucatu aqui. E ali, no quartinho, ela começou a orar ao Senhor, clamando ao Senhor. E o Senhor fez ela se lembrar do voto. Enquanto ela estava falando com o Senhor ali, a minha irmã estava na própria sala, os médicos reanimando, e ela teve uma visão do espírito dela saindo do corpo. E ela via tudo o que estava acontecendo, os médicos ali, minha mãe no quarto, e ela chamava, mãe, me segura que eu vou cair, o corpo dela subindo. E ela falou que ela via alguns fios ligados ao corpo dela, um imã bem grande no teto. E esses fios iam se estourando, e quando estourou o último fio, ela gritava, ninguém fazia nada. O corpo dela não caiu, ela falou que ela viu o corpo se abrindo e uma mão saiu de cima do teto e passou sobre ela. Ela tinha 9 anos. E ela apagou, e de repente ela acordou, ela voltou daquele estado que ela estava. E aí marcaram um monte de exames, na época não tinha ressonância aqui em Botucatu, não tinha essas questões, colocaram ela no UTI móvel e levaram para Bauru. E quando chegou em Bauru, fez todos os exames e eles achavam que não era a mesma paciente, porque tudo que tinha não tinha mais. Então tinha cicatriz na veia da nuca. Minha mãe tem todos os exames do testemunho. E minha mãe ali renovou o voto com o Senhor. E a partir daquele momento, a gente começou a servir a Deus, né? A servir o Senhor, a frequentar a igreja. A gente foi para a Voz da Profecia, ali na Vila Assunção, a igreja do pastor Dair. Foi o nosso pastor por muitos anos. E minhas irmãs já começaram a fazer missão, né? A gente já, logo no início, já receberam um chamado do Senhor para louvar. Não cantavam nada. E aí elas gravaram uma fita, as duas cantavam a primeira voz. Inclusive foi o pastor Luiz, que tinha uma dupla do Luiz e Roberto. E o pastor Luiz que gravava, ali da Vila Jardim, ele gravou elas na ocasião, gravaram uma fita, louve ao Criador. E aí foi a primeira sequência, daí ele cantava primeiro as duas, daí Deus usou minha mãe para ensinar ela a fazer segunda voz, minha mãe nem cantava. E aí foi... Gente, coisa mais linda, né? De Deus. Foi esse tempo de caminhada com o Senhor, viajando por muitos lugares, e eu era o irmão da Ingrid e da Daiane, né? Então, estava junto em tudo, sabia que o Senhor era poderoso para fazer. Até que chegou o momento que conheci minha esposa, e eu trabalhava com transporte escolar, né? Muito tempo depois. Eu falo assim que Deus sabe exatamente o que faz, até as coisas que a gente faz. A gente estuda para alguma coisa, talvez não dá certo aos nossos olhos, mas depois lá na frente o Senhor mostra que era Ele que estava direcionando o nosso caminho, né? E aí eu conheci a Josi, trabalhava com transporte escolar, ela já trabalhava no salão. As coisas foram acontecendo para que a gente tivesse o salão, né? Testemunho em cima do outro. E a gente acabou iniciando com o salão J-Hair, o início da letra J, porque Jonathan e Josi, então a gente começou o salão ali, sem condições nenhuma, sem expectativa nenhuma. Deus foi encaminhando as coisas, foi preparando tudo, o lugar, o recurso para comprar as primeiras coisas ali, e aí vem toda aquela história que eu acabei contando para você e para sua nora ali no salão. Sim. Que foi desde o início do salão J-Hair. Eu, como não era da área, a Josi sempre falou para mim, olha, eu quero um lugar que eu consiga atender noivas, né? Que eu tenha uma sala para eu poder fazer esse atendimento. E eu, como não era da área, eu falava assim, mas por que você quer fazer uma sala para atender noiva, né? Você já é cabeleireira, cortar cabelo e tal, eu queria uma sala. Ela falou, não, é porque tem algo diferente nisso, é algo que faz brilhar meus olhos. Eu sou cabeleireira, a Josi hoje está com 22 anos de profissão, mas há 21 que ela faz penteado. Então, desde o primeiro ano ali, ela já começou a mexer com atendimento de penteados. Então, ela falava para mim, olha, é especial demais. Fazer um cabelo é muito lindo, é muito, muito gostoso. Eu sou apaixonada por isso, mas fazer o dia de noiva é diferente. Tem algo diferente nisso, então eu quero ter uma sala. Então, a gente já montou e começou o salão com uma sala para atendimento de noivas. Na ocasião eu trabalhava um pouco com tráfego pago já, fazia um pouco do marketing para mim na van,
E aí a gente elaborou um dia de noiva, né? Como a gente não era conhecido, quem que é JR, né? Falei, como que a gente vai começar a atender noiva? Eu peguei por causa do conhecimento que eu tinha em marketing, e eu sempre fui dos bastidores, esse ambiente aqui de rádio, gravadora, igreja, som, tal, eu sempre estava com as minhas irmãs há 20 anos fazendo isso, hoje fazem 26 que elas têm um ministério, mas na ocasião 18 anos fazendo isso. Então, eu sempre tive muita habilidade, facilidade, conhecimento técnico dessas coisas, e eu peguei e montei, né? Falei, vamos fazer um dia de noiva para a gente poder mostrar para as noivas como é isso, porque a noiva não sabe como é um dia de noiva. Geralmente a noiva vai se casar, ela nunca se casou. Então, como que ela vai saber como é um dia de noiva? Preciso mostrar isso. E a gente elaborou um dia de noiva mesmo, gravamos, chamou vídeo e tal, fizemos um dia de noiva completo, com uma noiva que era cliente da Josi, não teve o dia da noiva dela, não ia casar, mas a gente fez um dia para fazer fotos. Foi uma encenação ali, mais real, né? Com todos os procedimentos, até os familiares junto ali, teve cofre, teve tudo. Levamos ela, e a gente tinha a proposta também de levar a noiva de carro até o espaço que ela ia se casar. Então a gente iniciou aquilo ali, né? Filmamos e tal, e aí eu fiz uma ação, e logo no primeiro ano a gente já teve assim 26 casamentos no primeiro ano. Olha que bênção. De salão. E aí a gente começou a nossa trajetória. Como que chama? É o marqueteiro? Marqueteiro? O marqueteiro foi bom. Foi bom, né? O marqueteiro fez o marketing de acordo mesmo, pelo que eu percebi que ele fez mesmo, usou o que você tinha de conhecimento e Deus abençoou, né? E aí eu falo que são essas coisas que hoje eu entendo assim, né? Deus, às vezes a gente fica perdido, né? Nossa, por que eu estou fazendo isso? Eu não sei se exatamente se vai ser isso que eu vou seguir. Depois de um tempo eu fiz faculdade de logística também na FATEC, antes de conhecer a Josi, depois as coisas foram acontecendo, e até a faculdade de logística que eu fiz, não usei nada na área de logística para uma empresa, que era o meu objetivo na época, eu uso isso dentro do salão. Então, conhecimento de marketing, o conhecimento de áudio, vídeo, tudo que eu adquiri com o tempo com as minhas irmãs ali, hoje dentro do nosso negócio, eu utilizo disso também. Então, às vezes a gente se sente perdido, né? Para você que está ouvindo, que confia no Senhor, e é importante isso, confiar no Senhor. Se você confia no Senhor, se você acredita no Senhor e a sua vida está entregue a Ele de fato, fique tranquilo, porque às vezes você faz alguma coisa, você está sem resposta de Deus naquele momento, não sabe se é exatamente aquilo que você precisa fazer ou que deveria estar fazendo, mas se você está entregue no Senhor e por mais que há silêncio dele, por parte do Senhor na sua vida, fique tranquilo. Uma hora a resposta vai vir e vai fazer sentido tudo isso que você está passando e o que você está estudando, o que você está fazendo. Um momento o estudo vai fazer sentido, né? Então, todas as habilidades que a gente foi adquirindo foi sendo usadas dentro do negócio. E por mais que no início de tudo eu criei um negócio junto com a minha esposa, a minha ideia inicial sempre foi, olha, eu estou montando um salão, mas não é para mim, é para minha esposa, né? Ela é cabeleireira, ela que tem esse sonho, estou aqui para ajudá-la, mas só vou organizar as coisas e fazer com que a empresa... estiver rodando, você queria ver algo para você. Eu queria fazer alguma coisa para mim, eu trabalhava com transporte escolar, e aí quando veio o momento da pandemia, ali a gente encerrou a parte de transporte escolar. Eu vi que o pessoal, os trabalhadores, as empresas que trabalhavam com transporte escolar até se reuniram para fazer alguns acordos, mas eu já vi que não ia acabar logo aquela situação. E eu olhei e falei, olha, eu não vou mais trabalhar com isso aqui. E na ocasião eu peguei e encerrei o contrato com todas as mães, falei, olha, é melhor encerrar o contrato, se caso a gente voltar, se for rápido, a gente volta, retoma o contrato e tal, caso contrário, estamos encerrados, eu não devo nada para vocês também não devem para mim, e eu não tenho nenhum... Se eu precisar fazer alguma outra coisa, eu não tenho nenhum vínculo. E foi o que aconteceu, né? A gente encerrou ali, eu vendi a van logo no início. Meu pai ficou com o transporte ainda um pouco. E eu fiquei daí 100% no salão. Mas mesmo assim, com a ideia ainda de, olha, eu estou trabalhando por um tempo, mas eu quero um negócio para mim, né? E aí que a gente foi passando alguns processos aí, até chegar onde a gente está agora. Eu queria até compartilhar um texto aqui, que está em Romanos, capítulo 5, versículo 3, para contar um pouco sobre isso. E quem sabe esclareça algumas coisas para você que está ouvindo e de repente esteja passando por algum desses períodos que
que eu passei, que a Josi passou, que a gente passa na nossa vida, na nossa caminhada. Romanos 5, capítulo 3. Eu vou ler desde o início, tá? Desde o capítulo do versículo 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não se envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Eu li esse versículo aqui porque alguns anos atrás, uns 2 anos atrás aproximadamente, eu estava montando um produto com as minhas irmãs, né? Algo de uma mentoria que elas estão na live, tá? Estão na live aí. A gente estava sentado alinhando alguns pontos, eu estava auxiliando elas com a expertise que eu tenho de organização. E não entendi. Pode lá. Ah, tá. E eu estava sentado alinhando alguns pontos com ela e a gente estava trabalhando um pouco esse texto e a gente identificou aqui um círculo, né? Que começa a partir do versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. É meio complexo de entender isso aqui, né? O que Paulo estava querendo dizer com isso? Mas é sobre uma mentalidade que a gente precisa ter no momento de dificuldade que a gente passa na nossa vida. Como que você vai se gloriar na tribulação? Porque a gente precisa olhar para o final dessa história, entendendo o que é a nossa esperança, como servos do Senhor. Em todas as situações. Primeiro, a esperança da glória eterna, da nossa salvação, que é a maior de todas. E segundo, em cada situação, em cada obstáculo, em cada etapa e fase da nossa vida, que a gente vai passar por esse ciclo, que é um círculo. Cada etapa da nossa vida a gente vai encontrar uma certa dificuldade. Tenho certeza que a irmã Nice e a irmã Lilian, que está aqui comigo, já passaram por esses ciclos e continuarão passando. A irmã Nice trabalha com doce, não sei quanto tempo que você já iniciou essa trajetória. Sim, eu faço doce. Como eu estava com o potinho de doce que eu trouxe de presente para vocês, na mão, doce caseiro, então eu faço desde sempre, né? A vida toda aprendi com a mãe, tudo. Mas profissionalmente desde 2019, né? Que eu fiz curso de confeitaria. Então... Começou desde 2019. Assim, profissionalmente, eu já vendi algumas coisas, mas em 2019 eu fui fazer meu curso, né? Pelo meu marido que falou, vai fazer, você se aperfeiçoou, porque meu intuito era vender salgado para as enfermeiras do ambulatório onde eu trabalhava. Então, eu queria aprimorar os conhecimentos para vender salgado, levar salgado assado. Sim. Só que a hora que eu postei a primeira foto do meu bolo confeitado, peguei a primeira encomenda. Porque no curso que eu estava fazendo, no curso rápido de 3 meses, tinha várias, toda semana era uma coisa. Então, quando foi a semana do bolo confeitado, eu peguei a primeira encomenda e aí não parei mais. Então, o salgado acabou ficando. Né? Que bênção. E aí, assim, eu tenho certeza que em cada etapa, Deus abre uma porta, e aí depois a gente enfrenta uma certa dificuldade, uma certa resistência, para quê? Para a gente poder ir para um próximo nível, em cada situação. Então, eu falo assim que aqui tem um grande mistério nisso aqui, né, sobre a tribulação, ou seja, a dificuldade. A dificuldade produz em nós paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, é um ciclo que a gente vai encontrar uma resistência para que a gente descanse com paciência, fique tranquilo, isso vai passar. Com a passagem daquilo é gerada uma experiência. O que é a experiência? Um testemunho. Eu falo sempre sobre testemunho, que é algo poderoso nos testemunhos, e é o que a gente veio fazer aqui hoje, testemunhar sobre um pouco da nossa história, compartilhar, porque nós que somos humanos, precisamos às vezes da história de alguém, né? Então, eu queria um resultado, mas
que resultado? Será que isso já aconteceu? Não. E aí você se inspira em alguém que já passou por isso, ou seja, alguém que tem uma história, um testemunho para contar daquilo, e aquilo fortalece a tua fé. Eu falo assim que todas as pessoas que Jesus curou no caminho, então cego, o aleijado, o coxo, a mulher do fluxo de sangue, o homem no tanque de Betesda, todos eles morreram. Não morreram depois? Morreram. Eles não estão vivos até hoje. Mas por que Jesus fez isso então? Por que ele curou? Por que ele... Ele ressuscitou Lázaro e o Lázaro morreu de novo? Exatamente. Mas por que então ele fez isso? Morrer. Justamente para que aquela história, aquele testemunho de poder, era para mostrar para nós e para as pessoas que estavam ali, e essa história perdura até os dias de hoje e continuará, porque a palavra dele não se acabará, para que mostrar o poder, o tamanho e o poder do Deus que nós servimos. Então aqueles homens, eles eram curados e eles queriam às vezes andar com Jesus. Jesus falava, não, vai e fala para os outros, porque o poder desse testemunho gerará testificação na vida de outras pessoas. Então esse é o poder do testemunho. E a cura na vida da minha irmã, daquele testemunho que eu estava falando para vocês aqui sobre como a gente veio para Jesus, quando a minha mãe renovou o voto com o Senhor dentro da Unimed, o que ela disse para o Senhor foi, Senhor, se o Senhor devolver a vida para minha filha, enquanto ela estava tendo a parada ali, se o Senhor devolver a vida para minha filha, aonde eu estiver eu contarei essa história, esse testemunho. Amém. Então o Senhor devolveu a vida para minha irmã, eu vou colocar entre aspas para quem não está vendo, está só ouvindo, a troco de um testemunho. Certo. Dela contar esse testemunho. Então, o testemunho é muito poderoso. E eu falo muito no mundo das vendas que o testemunho é aquela cliente que veio, gostou do seu doce e contou para outra pessoa. Exatamente. O famoso boca a boca. Olha a força do boca a boca. Ou seja, a força de um testemunho. Então, é poderoso. É o marketing tanto, né? Com certeza. O marketing orgânico, né? Marketing orgânico. E é o mais poderoso que tem. De todo o ciclo e a cadeia, de todas as coisas que o marketing pode ter, o testemunho de alguém, o boca a boca, o cliente trazendo outro, é o mais poderoso. Assim também na palavra. Porque eu estou aqui para testemunhar daquilo que o Senhor pode fazer. E a troco do quê? A troco de quê? Alguém está me pagando para falar sobre isso? Não. Mas eu sinto a necessidade de falar daquilo que Deus faz na nossa vida. Amém. A troco do que Ele fez na minha vida. É tão bom, é tão maravilhoso, é tão transformador, que eu estou aqui hoje numa segunda-feira, na parte da tarde, tirando o nosso tempo aqui, né, Nice? Para falar para você, ouvinte, que talvez não conhece esse Deus, quão poderoso Ele é e quão maravilhoso Ele é, e eu não estou ganhando nada de você para isso, mas dele tudo. Amém. Né? A gente... eu vou fazer uma... Por favor, uma abertura. Aqui. Ontem, eu comentei com a Lilian, porque quando eu saí da sexta-feira do salão deles, nós fomos para um outro estabelecimento. E a proprietária procurando alguém para que orasse ali. E ela disse assim, eu estou aqui já há um mês e pouco, não me lembro bem, procurando alguém que venha orar. Gente, pasmem. E eu tenho que falar isso agora por causa do que ele falou que ele não está ganhando nada. Você está aqui de graça. Alguém pagou alguma coisa? Não. Está recebendo algum dinheiro? Não. E ela disse que ela não consegue. Aí ela passaram os contatos para ela. Essa pessoa ora no estabelecimento. E passou um contato. Estou denunciando o pecado aqui mesmo. Em nome de Jesus. Porque de graça recebesse, de graça dar. Não sou contra ofertar na vida do profeta, na vida do servo de Deus. Oferte quanto você sentir no seu coração, quanto Deus mandar. Mas a pessoa e orar e falar, eu cobro tanto. Meu Deus, aquilo me estremece por dentro, sabe assim? E a hora que eu cheguei em casa que eu contei pro meu filho, o Bruno tem barba, né? Pra quem não conhece, a barba do Bruno vem por aqui embaixo, assim, ó. Eu contei pra Lília, a Lília tem um olho pequenininho, pra quem não conhece, a Lília regalou o olho. Né? Porque todo mundo pasma de saber que uma pessoa cobra. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente se coloca à disposição. A minha igreja está à disposição para orar pela senhora. E ali mesmo já oramos e foi uma bênção, né? E aí agora nós vamos voltar com o pastor para ungir tudo lá para ela. Mas de graça, gente. Pelo amor de Deus, de graça. Se tem alguém cobrando aí, pelo amor de Deus, vai se converter. Vai no evangelho.
cobrar para fazer a obra de Deus, não. Não sou contra, como eu disse. Alguém ofertar na sua vida, sentiu de Deus, quer dar um sapato, que daí eu ganho. Eu estou com um lugar aqui super confortável que eu ganhei na sexta-feira. Maravilhoso da minha nora, sentiu de Deus, quis me presentear, recebi. Às vezes a pessoa chega com oferta, olha, Deus moveu meu coração, esse valor aqui é para a sua vida, estou ofertando a sua vida. Não somos contra isso. Quando é movido pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas a pessoa, olha, eu vou lá orar no seu estabelecimento, eu cobro X. Meu Jesus. Gente, não dá. É triste ver. Pode falar, João. As pessoas acabam usurpando a fé, né? Mas assim, a gente está aqui para testemunhar sobre o que Deus pode fazer, porque existe beleza em tudo isso. Então, quando Paulo fala sobre nos gloriarmos na tribulação, eu costumo dizer assim que, eu falo com minha esposa brincando, falo assim, eu sou até um pouco meio maníaco nisso. Que quando eu vejo um estado de prova, né, tá vindo um ciclo de provação, que a gente passa por essas fases, eu nunca vejo isso como uma provação. Nossa, tô passando uma dificuldade. Não, eu nunca vejo como uma prova. Eu olho e falo assim, é uma prova? Não, é uma bênção aqui atrás. Amém. Só precisa passar por esse estágio aqui. E aí dentro disso, o que eu preciso passar? Qual é o aprendizado? Porque aqui Paulo está deixando muito claro para a gente que é um ciclo de experiência que a gente passará para ir para um próximo nível, independente de qual estágio seja. Seja talvez algo financeiro, seja talvez algo familiar, seja talvez algo espiritual, seja dentro do seu trabalho, até na saúde. Deus sempre tem algo para revelar para aqueles que estão posicionados nele. Deus sempre vai ter algo para nos ensinar, nos revelar e fazer a gente ir para um nível maior. A gente estava conversando dentro do salão, Nice, e você disse que recentemente ficou viúva. Sim. E até nisso, né, as pessoas às vezes não entendem isso, né? Como é que pode a Nice estar aqui, tá fazendo, tá de pé, tá fazendo bolo, tá lá. Às vezes, Nice, a gente por dentro tá abalado, né? Mas é interessante que existe uma paz que excede todo entendimento. Isso é maravilhoso. Não é? E você servir, quando você serve, né, você está no propósito, você está servindo a Deus e o seu irmão, ele vai cuidando da sua dor, das suas coisas, ele é maravilhoso, maravilhoso. Essa parte de você, puxa, tô com paciência aqui nesse processo. Eu tô dentro de uma tribulação, mas eu sei que o Senhor está gerando paciência. Amém. Porque a paciência gera testemunho. E o testemunho nos dá esperança. Aleluia. E aí você vai para um próximo ciclo. Aí você falou aquele dia, você falou assim, vai fazer um café com as mulheres. Sim. E é isso. Então, você dentro do processo, você é curada e você acaba curando outras pessoas. Então, o Senhor faz primeiro em você, porque Ele olha em você e fala, vi na Nice capacidade de passar sorrindo. Vou fazer a Nice ser usada para a dor de outras pessoas que estão passando chorando. Amém. Não é? Então, é dentro disso que a gente se pauta, e eu olho e falo muito assim, Josi, tá vindo uma prova, mas não é uma prova, é uma bênção. Então, atrás dessa prova tem uma bênção. Então, eu só preciso olhar e falar quanto tempo isso leva, não me importa. Eu só preciso olhar e falar assim, o Senhor, para que o Senhor quer que a gente passe por essa situação? Qual o objetivo? Qual o propósito? Então, tudo tem dentro do caminhar do Senhor um propósito. Voltando para dentro da história que eu ainda não fugi do salão. Sim. Eu falei que ele gosta de falar. E aí juntou comigo aqui, menina. Nós vamos embora. Gente, só uma coisa aqui que eu queria completar. Quando a mulher falou para mim que ela estava procurando alguém e a pessoa cobrava, eu não assim pulei na frente, não, eu vou fazer de graça. Eu fiquei aguardando para ver o que ela ia falar. Que se ela tivesse disposta a pagar, eu não, Amém. né? Amém. Mas ela falou, não, quando a pessoa falou para mim, eu vou te passar o valor, ela falou, deixa então, não precisa. Aí sim, eu entrei e aí a gente se colocou à disposição. Amém? Sim, só para explicar aqui. Dentro do processo do salão, eu fiquei por algum tempo, apesar das coisas estarem acontecendo, eu fiquei por algum tempo me esbarrando naquilo que eu queria fazer. Então, eu estudava marketing, eu queria montar um negócio para mim, eu queria fazer algo diferente, então estudava, paguei mentoria, curso, viajei, que eu queria trabalhar com marketing digital e eu queria, o negócio é da minha esposa, eu preciso fazer alguma coisa para dar certo.
E dentro dessa busca por fazer alguma coisa dar certo, nada do que eu fazia dava certo. E o salão estava acontecendo, E eu ali com a Josi, mas dando uma força para ela sem me envolver de fato naquilo. Né? E aí fica um outro aprendizado que em Gênesis capítulo 11, versículo 6, o Senhor tem uma passagem muito poderosa aqui, que é a passagem da Torre de Babel. Quando os homens, ali, depois do dilúvio, os homens ali tentam fazer uma torre para alcançar o cume do céu, e falam assim, não, disso aqui a gente nunca mais morre. Né? De dilúvio a gente nunca mais morre. E aí eles disseram, capítulo 11, versículo 4 de Gênesis, e eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Aí é o versículo 5. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aqui vem uma chave poderosa. Versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começaram a fazer. E agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Aqui tem uma chave poderosa. E aí no versículo 7, vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Aqui tem algo poderoso aqui, que é quando o Senhor desce e fala que o povo é só um e tem uma mesma língua. Isso eles começaram a fazer. E agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. E eu entendi o seguinte aqui, que quando isso é o Senhor que está falando, quando eu e a minha esposa, ou eu com uma sociedade, ou eu com você, temos uma mesma linguagem, e o mesmo entendimento, o mesmo propósito, o mesmo alinhamento, nada do que a gente se propõe a fazer será restrito. É verdade. Isso é algo poderoso que o Senhor está falando. E aí, na ocasião, o Senhor bagunça a língua do povo para eles poderem se dispersar. Porque eles não estavam usando para algo bom. Né? Exatamente, eles estavam fazendo uma torre porque eles queriam fazer de tudo e sem ser espalhados pelo Senhor. Né? Então, eu olhei pelo lado contrário disso, fazendo uma engenharia reversa, ou seja, se eu e minha esposa tivermos uma mesma linguagem e o mesmo propósito, aqui está um ensinamento sobre o porquê que o nosso negócio como casal dá certo. Se é algo tão difícil, você ter uma empresa administrada por um casal, uma empresa familiar, tem tanta dificuldade dentro disso, e o nosso negócio, ele dá muito certo. E um dia, até perguntando para uma médica amiga nossa dentro do salão, eu estou sempre ali no ambiente do salão, e tem uma médica muito querida, a doutora Joelma, professora ali na Unesp, que é cliente nossa, e um dia eu tenho essa liberdade com ela, eu sentei e perguntei, doutora, olhando para mim e para a Josi, assim, o que você acha que a gente tem de brilho, assim? O que você acha que você vê em nós de diferente? Alguma coisa pra gente poder... eu queria ter esse feedback de saber o que você acha que de nós, o que a gente desponta, alguma coisa. Ela falou assim, olha... O que a gente pode melhorar. O que a gente pode melhorar. E ela falou assim, olha, eu vejo em vocês e o que eu fico muito alegre e é bonito de ver é a forma como vocês lidam com o negócio como casal. E aí, assim, algo que pra mim talvez era natural, né? Eu olhei e falei, nossa, é verdade. Porque quantas empresas que são empresas familiares ou que é administrada por um casal que tem muito desentendimento, discussão, briga. A vida dois, se Jesus não estiver no meio, é muito difícil. Muito. Né? Então, às vezes, o casal começa aí trabalha o dia inteiro junto, depois vai para casa ainda. Então fica aquela coisa, se não tiver Jesus ali, o Espírito Santo regendo, ajudando, é uma confusão mesmo. É difícil, não dá certo. É muito Pode difícil. Até começar, mas é complicado. Complicado, porque Deus daí... não foi o centro, é bem difícil. Porque acaba, o que você falou, leva o trabalho para dentro de casa, há um desentendimento, enfim, não tem a sabedoria para administrar aquilo. Então, quem nos dá a sabedoria? Quem é a sabedoria? É o Senhor. Então, a gente leva sempre o Senhor para dentro para ter a mesma linguagem. E se eu falo assim, olha,
a gente precisa ser sábio para entender qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Verdade. E com muita sabedoria e cuidado, eu coloco assim, quando a palavra diz que o homem ele está ali como um cabeça e a mulher como uma sua auxiliadora, não é que a mulher está para trás, né? A mulher dá auxílio ali do lado Do mesmo. lado, E eu preciso ter sabedoria e ser inteligente para entender que quem está ao meu lado é a minha esposa, é a voz às vezes do Espírito Santo falando ali, né? E eu falo para a Josi assim, olha Josi, que o nosso casamento seja sempre pautado em cima de algo, que se eu tiver, vou fazer alguma coisa, primeiro, eu sempre olho e falo, vou fazer isso aqui, Josi, o que você acha? Se a Josi falar assim, olha, não acho algo legal, pode ser algo até que aos meus olhos vai dar lucro, vai ser bom, vai ajudar, eu nem contesto, eu falo, amém, tá tudo certo, não vamos fazer. Agora, se ela falar, pode fazer, vamos pra cima, a gente faz. E por mais que, pasmem vocês, por mais que pode ser um negócio que ia dar errado, dá certo. Porque existe comunicação, existe um entendimento e está se cumprindo o que o Senhor falou aqui, que é uma concordância, uma linguagem. Até a irmã que está acompanhando a live que assistiu ali, ela pôs unidade, união, concordância. Exatamente. As coisas que você está falando agora. Exatamente. Né? Jesus é maravilhoso. É importante. Tem capacitado vocês, né? Amém. Tem, assim, ajudado. E a gente vê a mão de Deus em vocês. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Nice, a gente hoje está completando, no fim do ano, 8 anos de empresa. O salão fez 7 anos. E em maio agora a gente foi para esse novo espaço que eu te falei. Tudo pela mão do Senhor. Maravilhoso. Quem não conhece, vá conhecer. Deixa o endereço, Jonas. É a rua Dr. Cardoso de Almeida, número 2040. O ponto de referência é bem atrás do Panhose ali, né? Do complexo funerário Panhose. A gente está localizado bem no meio do quarteirão JR. Está fazendo 7 anos. 8 anos nós vamos completar agora. Novembro, 8 anos. E algo que a gente passou daí como casal, que gerou um testemunho em nós, foi em relação a filho. Quando eu conheci a Josi, eu trabalhava com transporte escolar. E a Josi nunca teve interesse nem intenção de ter filho. E quando eu conheci ela, né, no início do relacionamento, ela já falou pra mim, olha, se você tem o desejo de ser pai, talvez não seja eu a pessoa certa, porque eu não tenho interesse de ser mãe, tá. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu tinha vontade de ser pai, porque eu trabalho com transporte escolar, criança o dia inteiro e tal. Só que eu falei, é algo que eu vivo tranquilamente sem, tá tudo bem. E bom, e casamos, né, e o tempo foi passando, e a gente foi aproveitando a vida e tal. Viajamos, fizemos uma viagem aqui no Brasil mesmo, de moto e tal, passeia bastante. E aí um dia a Josi chegou em mim e falou assim, daí eu tive sobrinho também. Tive sobrinhas, né, as meninas, as minhas sobrinhas. E eu fui vendo aquela coisa de mãe lidando com filho e tal, aquela dificuldade. Eu falei, deixa quieto ter filho. Tá tudo bem, melhor ser tio. Eu falava pra ele, falei, olha aí suas irmãs. Falei, fique em casa, cuida do filho e da casa e olha como elas estão destruídas. Imagine eu, que trabalho no salão, como que eu vou ficar? O tio só dá carinho, chega no fim do dia, vai embora. Pega pra ir eu falei pra Júlia, vamos no circo, tá assim, vamos no circo, vamos no parque, vai no cinema de vez em quando e tal. Falei, não, deixa, tá tudo bem. E o tempo foi passando e tal. E um dia a Josi pegou e falou pra mim, falou assim, tô com tantos anos, né? A gente tem uma diferença, eu sou 6 anos mais novo que a Josi. Ela falou, olha, tô com tantos anos e tal. E aí, ela veio me perguntar, né? Aí eu já fiquei meio assim, falei, tá vindo me perguntar? Ela falou, não querer ter filho. Eu falei, amor, vamos deixar na mão do Senhor então, né? Se Deus tiver pra gente, amém. Senão tá tudo bem também. E aí, ela parou de tomar um remédio e tal. E logo no início ali, ela teve uma gestação e perdeu bem no início, né, Josi? Perdeu bem, de acabar de descobrir e tal. Foi fazer o exame, ela acabou perdendo. Beleza. E no momento que ela perdeu, que nós fomos na médica fazer a ultrassom e a médica viu, identificou que ela tinha perdido, eu fiquei normal e tal, né? E aí nós fomos pro carro e a Josi começou a chorar. Aí eu não entendi. Falei assim, mas como assim? Ela não queria ser mãe, agora tá chorando porque perdeu o nenê. Conversei com ela, fomos pro salão, aí oramos ali no salão, entregamos na mão do Senhor, o Senhor
O senhor sabe de tudo e tal, se for pra gente passar por algum processo, estamos aqui e tal. Beleza. Quando foi em 2024, essa perca, acho que foi em 2023, né? Foi. Quando foi em 2024, a Josi engravidou de novo. E aí era um cenário um pouco diferente. Por quê? Porque em 2023, eu falei pra você que eu tava estudando marketing e tal, tentando as coisas, olhando pro salão e falando, não, isso aqui não é meu, né? É um negócio que eu tô criando pra minha esposa. Nada do que eu fazia dava certo, nada do que eu fazia dava certo. Até que eu cheguei num fundo de poço pessoal, particular. E aí, mais uma lição para você que está nos ouvindo aqui, sobre entender tempos e estações, né? Até aquele momento, Nice, eu era o irmão da Ingrid e Daiane. Então, até aquele momento, não havia sobre mim nenhuma responsabilidade com Deus. Então, eu conhecia a Jesus, ia para a igreja, tocava bateria, viajei junto com as minhas irmãs, então, era o Deus das minhas irmãs ali. Mas quando chegou em 2023, eu tenho aqui comigo, tá aqui, para quem está vendo aqui, está conseguindo ver, eu tenho uma agendinha que eu comprei isso aqui para fazer um journaling, que é tipo uma terapia, é quase que um diário, mas é para você anotar como você está como você se sentiu durante o dia. Então é uma reflexão. Olha, eu acho que hoje foi assim, tal. Então eu comprei para fazer um journaling e até escrevi aqui. Esse livro é dedicado à parte do processo de autoconhecimento e journaling. E aí, depois na segunda página aqui, eu escrevi assim, ó, era para ser uma jornada de autoconhecimento, porém acabou se tornando um registro de testemunhos da minha vida. Por quê? O primeiro journaling que eu fiz foi dia 9 de agosto de 2023. Foi essa primeira página. Quando foi o segundo dia de eu fazer um journaling da minha vida, começou a virar testemunho. Foi dia 3/10 de 2023. Segunda página. Foi esse fatídico dia. Que 2023 eu lá quebrado emocionalmente, tentando fazer as coisas acontecer e nada dava certo. Meu pensamento era, não, eu vou dar certo no marketing, eu vou fazer tal coisa para que eu consiga ser o provedor da minha casa, para minha esposa que já trabalha há tantos anos com isso, poder ficar em casa, ficar mais tranquila, não se esforçar tanto. O que não é errado você pensar assim, sim, né? Sim, só que dentro disso, o Senhor, Ele quer nos levar e nos mostrar o que é você confiar, depender, quem é Ele, para você ver o poder dele na sua vida. Sim. Então, eu decidi nesse dia aqui, eu tive uma discussão com a minha esposa. E eu comecei, eu discuti com ela justamente sobre marketing. Porque para eu poder fazer aquilo acontecer, que era o meu pensamento, eu dependia de que ela fizesse alguns conteúdos. E a gente não conseguia ter linguagem nisso. Toda vez que eu ia conversar com ela sobre isso, a gente discutia. E aí nesse dia aqui, a gente já tinha discutido algumas vezes. Nesse dia eu cansei, eu falei, não, chega, não vou insistir nisso, eu tento falar com a Josi, que é a pessoa que eu preciso para poder fazer isso que dá certo acontecer, não dá, então não vou, desisto disso aqui. Comecei a chorar e fui para a sala, e eu falo assim, a gente nunca brigou, mas é uma discussão, assim, desentendimento. Peguei, fui para a sala, catei esse caderno e comecei a escrever. E aqui virou uma oração. Que agora são 1h11 da manhã, após uma discussão com a minha esposa e tal. E eu comecei a refletir sobre a minha vida. E eu comecei a olhar e falar assim, não faz sentido. Não faz sentido a minha vida, não faz sentido nada do que Deus fez. Então quer dizer que o Senhor curou a minha irmã de lúpus. A gente viajou pelo Brasil pregando, cantando. Para quê? Só para hoje eu ter um salão? Só para minha irmã... Na ocasião, tá com um carro bom, andando com um carro bom, minha outra irmã tá louvando aqui na igreja, tá em casa, tá com uma casa boa. Só isso, é só isso então? Sabe quando você começa a entrar no questionamento? Por que eu tô aqui na Terra? Por que a gente tá aqui passando por tudo isso? E aí eu peguei e comecei, virou uma discussão com Deus ali. E eu cheguei à seguinte conclusão no final da oração aqui. Eu falei assim, a partir de hoje, eu não vou buscar mais nada que seja de mim. Não vou buscar fazer um curso disso para ver se dá certo. Não. Eu falei, eu só vou viver uma vida comum, de ir para o salão, fazer o que eu tenho que fazer ali, que aparecer. Se é para eu ajudar a Josi de pé, vou, senão eu vou ficar no caixa, enfim, vou ficar fazendo aquilo ali, sem buscar a longo prazo, nada, mas eu quero que o Senhor fale para mim o que é que eu vim fazer aqui na Terra. Eu quero que o Senhor me dê uma resposta. E aí que era o ponto, era o lugar que Deus queria que eu chegasse. Amém.
parar de olhar para o que eu tenho que fazer sucesso na vida, para olhar para o que eu tenho que fazer sucesso no céu. Para que eu fui chamado no reino de Deus. Então, para o que eu fui chamado de fato? Enquanto eu buscava respostas em ser bom, fazer com excelência ou ter talento para tal coisa, não, o Senhor queria que eu olhasse para Ele. Para que eu fui chamado? Para que Ele me designou? E cada um de nós tem um desígnio do Senhor para a nossa vida. E quando a gente se entrega nisso e procura saber o que o Senhor tem para a nossa vida, a gente precisa buscar com ímpeto, e aí o Senhor começa a nos mostrar, e a gente precisa estar tranquilo e saber que é Ele que está mostrando, independente para onde vai o barco. E eu falei para a Josi no outro dia de manhã, eu falei, Josi, eu cheguei no seguinte ponto, até hoje, eu sou o irmão da Indy Daiane, mas a partir de agora eu quero viver a minha história, eu quero que Deus me mostre, quero que Deus fale comigo, eu quero que Ele mostre o que eu tenho que fazer. E eu comecei a ir para monte, orar sozinho, sabe? Comecei a orar, acordar de madrugada para orar, eu comecei a buscar. E o que eu queria, sinceramente, eu queria que Deus usasse alguém para falar comigo, sabe? Aquele negócio assim, não. Desde que eu vos digo, meu servo. Ai, coisa linda. Quantas vezes eu vi isso acontecendo nessa caminhada? Então, e Deus nunca falou comigo desse jeito. Então eu falei assim, eu quero que Deus fale comigo. E eu queria que Deus falasse desse jeito. E eu orando, aí no culto, e nada. Até que... mas assim, eu decidi soltar minha vida na mão do Senhor. 2024 chegou, isso foi outubro. 2024, na virada do ano, a gente sempre faz na virada do ano ali eu faço umas metas pro ano e tal. Eu escrevi algumas coisas, a gente estava morando num apartamento, escrevi alguns sonhos para aquele ano e tal. E nada do que eu tinha escrito aconteceu, mas aconteceu muito mais do que eu tinha escrito. Amém. E aí eu falo assim, se cumpre aquela passagem, aquela palavra. Já tem um livro escrito. Já tem bastante coisa aqui. Tem bastante coisa lá. Ele gosta de falar e de escrever também. De Efésios 3:20, que o Senhor fala que os sonhos do Senhor para a nossa vida são infinitamente maiores do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E aí 2024 chegou, aconteceu muito mais do que eu tinha imaginado, e a Josi engravidou. E quando a gente perdeu o primeiro bebê, a gente não tinha plano de saúde. Aí eu peguei e falei, Josi, vamos fazer um plano de saúde. Fiz o plano de saúde. Quando ela descobriu a gravidez, tinha acabado de encerrar a carência do plano de saúde. E aí ela descobriu que estava grávida. Aí eu olhei e falei, nossa, até nisso Deus está sendo fiel. Porque daí, o que aconteceu nisso? Ela engravidou, a gente contou para a família, final do ano de 2024 para 2025, e a gravidez teve complicação. Só que Deus tinha usado uma mulher católica, que sonhou com a Josi, sem conhecer a Josi, ela conhece minhas irmãs, e ela veio no dia do aniversário da minha irmã, ela falou para minha irmã, tive um sonho com você, uma amiga nossa, Grazi, tive um sonho com você, Ingrid, e você estava numa festa tipo Natal, assim, e algumas pessoas da sua família em volta, e você estava segurando um bebê menino no colo, e de repente eu vi a sua cunhada, só que ela não conhecia a minha esposa, Entendi. a Josi. Ela sabia, né, que era cunhada. que era uma tinha cunhada. um irmão que era casado, mas não sabia quem era eu e nem ele. Ela falou assim, eu via ela vindo, passando pelas pessoas e te dava um abraço. Ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo entre vocês, qual que é o problema entre vocês, mas assim, Deus sabe de tudo, Deus está fazendo, a mão dele está nisso. Bom, quando a Ingrid viu isso, ouviu o áudio, ela falou assim, cunhada, a Grazi sonhou assim, ela falou assim, olha cunhada, e isso não é, a Grazi achou que a gente estava brigado e tal, mas não é, tá tudo certo, sabe o que é isso, cunhada? É o Senhor que vai te dar um milagre. O bebê não era meu, o bebê é seu, e o abraço seu em mim é o milagre de Deus na sua vida. Só que a minha irmã não sabia que a Josi estava grávida. E a gente acabava de descobrir. A gente saber que estava grávida, eu achava que eu estava doente. A Josi achava que estava doente. Então eu achava que eu estava doente mesmo. Nos dias dela descobri. Tipo assim, que já era um câncer que eu estava já toda tomada. Né? Porque eu tinha uns miomas muito grandes no útero, e esses miomas dava para sentir. No entanto, eu estava de 3 meses de gestação, e é como se eu tivesse de 5. Pelo tamanho da barriga, né? Que era o volume dos miomas. Só que eu já tinha feito teste e não tinha dado positivo, deu negativo. Então eu falava pra ele, né? Eu nessa parte eu já sou radical, né? Eu falava assim, vamos tirar tudo do meu nome,
a empresa, os nossos negócios, tudo, passa tudo pro seu, porque se eu morrer, eu não quero dar trabalho depois de morta, né? E ele falava assim, eu não quero falar com você sobre isso. Você tá grávida e você tá falando essas neiras aí. Eu falei, eu não tô grávida, eu já fiz o teste, não tô grávida. Então, a família próxima sabia, né? Dessa agonia, dor, tal, que eu sentia as dores, sentia o incômodo, né? Então, eu falava pra elas, eu falava, viu, alguma coisa tem de errado dentro de mim, né? E aí foi onde surgiu essa revelação por parte da Grazi. Pra e aí Ingrid. A minha irmã falou assim, cunhada, isso não é pra doença, mal. Não é pra mal. Isso é um bebê e o abraço é a cura. Bom, vou aí orar pra vocês. E aí nesse dia que ela falou, a gente tinha acabado de descobrir, porque no dia anterior a gente tinha feito um exame, um ultrassom, você fez um exame de sangue, não sei, lá na Bioteste, né? Na Tomocentro, e descobriu que estava grávida. E a gente não tinha falado nada. Quando a minha irmã me ligou, falou assim, olha, eu vou aí com a Daiane pra orar por vocês. Pode? Eu falei, pode, vem aqui no salão. Aí eu cheguei na Josi e falei, Josi, a Ingrid ligou, falou isso, isso e isso. Ela falou, e agora? A gente fala pra elas que eu tô grávida. Eu falei, fala. Chegou lá, elas subiram pra sala da noiva, orando pela minha irmã. Minha irmã começou a falar desse jeito, né, tal, cunhado. E é um nenê e tal. Daí minha irmã falou assim, então é mesmo, porque a Josi falou pra ela, então é mesmo porque eu tô grávida. Daí choraram e tal, e oramos. Bom, só que eu olhei e falei assim, se tem um abraço, se é uma cura, tal, Josi, a gente vai passar por algum processo. Então se coloca na brecha aí, porque não é algo simples. Deus tá falando que vai ter um milagre aqui. Então, bom, a Josi entrou na gestação. Em dezembro a gente no Natal falou pra toda a família. E de fato foi igual ao sonho que aconteceu. E a Josi começou com sangramento e tal. Aí nós fomos pro hospital, o médico falou, olha, você vai ter que ficar de repouso. Eu falei, nossa, como vai ficar de repouso? A cabeleireira, o salão depende da gente, tá ali e tal, como vai ficar de repouso? Daí eu consegui fazer com que ela ficasse o máximo de repouso possível, só que tinha a formatura da Unesp, que é em janeiro, que é muita gente, não tem como. Eu falei, doutor, ela vai ter que atender. Ele falou, se for só para atender e tal, então vai com muito cuidado, sem fazer esforço. Bom, ela pegou, atendeu nesse dia, e aí no fim do dia, a bolsa dela rompeu dentro do salão, no fim do dia. Rompeu a bolsa, nós fomos para o hospital, os médicos todos muito preocupados, querendo acalmar a gente, só que a gente estava calmo. Deus já tinha falado. Né? Eu estava gravando todos os passos, eu tenho isso no celular, gravar todas as vezes que a gente foi para o hospital, porque eu falei, vai ser um testemunho, eu preciso contar isso. E a gente foi para o hospital, calma, o médico com cautela, querendo explicar pra gente que ela já ia perder o nenê. Eu falei, doutor, fica em paz. Não, eu queria que ela fosse pra ala da maternidade, mas eu tenho medo dela ficar com a cabeça meio... Eu falei, doutor, fica em paz, se precisar ir, a gente tá de boa. A Josi também falou, não, pode ficar em paz e tal. E ela ficou internada lá no hospital, na Unimed. E no dia que a gente tava no Unimed, eu falei pra ela, eu falei assim, Josi, interessante que agora eu tô vendo o que aconteceu com a minha mãe lá atrás. Em 2002, quando aconteceu o processo com a minha irmã. Sim. E ela estava sozinha, e hoje eu estou chegando aqui e o Senhor está escrevendo a minha história assim como Ele escreveu da minha mãe lá atrás. E aí, bom, a Josi foi para o hospital, ficou 20 dias internado e tomando soro. O bebê ela já era para ter entrado em trabalho de parto, logo que rompeu a bolsa. E passou um dia, 2 dias, o médico falou assim, o bebê tá aí, tá batendo no coração, então não vou te internar e vou dar soro. Então ficou 20 dias ali no soro e o bebê crescendo. E eu naquela palavra, orando e tal. E aí chegou um dia que ela tava super bem, de repente passou mal e precisou tirar o bebê. No momento que ela me ligou, falou, amor, vai precisar tirar o bebê, eu correndo pra Unimed, veio um pensamento assim, mas por que tudo isso? Quando veio esse pensamento de por que tudo isso, eu falei, não. Dentro do carro, eu estava dirigindo, eu fiz assim com a mão, assim, falei, não. O Senhor é que sabe de tudo. Senhor, se for para vir, amém. Glória a Deus, se não, amém também. Cheguei na Unimed, vai ter que tirar o bebê, vai ter que fazer o procedimento ali de curetagem e tal. Beleza. Ela entrou para a mesa, foi, acho que era de madrugada, 3 horas da manhã, aproximadamente, quando deu tudo certo o procedimento. E o médico trouxe o bebê pra mim e pra ela ali. E falou assim, olha, é importante que a mãe tenha um momento ali com o nenê e tal. Eu falei, amém, doutor, tal. Ele trouxe pra mim, eu entrei pra dentro do quarto. A Josi ali no quarto, eu com ela e com o bebê na mão. E aí eu peguei, e o bebê já tava com 5 meses, tava formadinho e tal. Aí eu peguei, dei a mão pra Josi e falei assim, vamos louvar.
Meu Deus. Vamos louvar. Porque sem chorar, sem nada nisso. Eu só chorei, porque daí quando eu abri o bebê, ele estava formadinho, eu chorei de ver a beleza do que Deus pode fazer. A beleza da criação. Mas eu dei a mão para a Josi e a gente louvou em consagração. Sim. Da Aline Barros com ele na mão e a gente louvou. Porque naquele momento eu falei assim, ó, o mundo espiritual ele reage a tudo que a gente faz. Então nesse momento, Josi, existe anjos e demônios aqui, olhando pra gente e falando o que é a reação que eles vão ter. Eu falei assim, então a gente agora vai mostrar pro mundo espiritual o Deus que a gente confia. Amém. E a gente começou a louvar. Aleluia. A gente louvou e eu falei, olha, essa... Consegue dar uma palhinha do hino? Pra quem não sabe, claro, que é a consagração? Começa ele, eu sempre esqueço o início dele. Consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o seu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Oh, glória! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Oh, glória! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A gente louvou esse hino e dentro desse processo eu falei para Josi, nós não devemos perguntar o porquê, mas o para quê de tudo. E a gente viveu o ano de 2025, a Josi daí começou a ministrar alguns cursos de penteado, que era aquilo que eu sempre estava buscando ali desde 2020, fazer com ela. De repente a gente entrou num ciclo que começou as coisas a acontecerem, ela ministrou curso aqui, curso ali, aí ministramos um curso no salão da Cláudia Mello, e aquilo que na minha força eu tentava fazer e não dava certo, quando eu deixei para o Senhor fazer, as coisas começaram a andar naturalmente. Né? Chegou o final do ano de 2025, a gente sempre tem o costume, e eu deixo até essa dica aqui para quem está ouvindo, escrever sobre o que você deseja, os sonhos que Deus coloca no seu coração, porque às vezes a gente acha que vai ser amanhã, ou às vezes a gente acha que está muito longe, mas acontece que às vezes a gente até acaba esquecendo daquilo que a gente escreveu ou sonhou um dia. Mas guarda isso, guarda. Eu tenho guardado esse caderno, a Josi tem guardado algumas coisas que a gente escreveu, e tudo que a gente escreve, a gente está vendo as coisas se cumprirem, sabe? Com o percurso das coisas. Isso que o Jonathan falou é verdade, né? Guarda. Escreve a sua carta, né? Na nossa igreja tem 2 períodos do ano, o pastor faz isso, né? De você escrever no início do ano e no meio do ano, né?
E ele fala, escreve uma carta e vai orar e vai consagrar ao Senhor, entregar ao Senhor e queimar essa carta. Mas escreve a segunda carta e guarda. Isso. Porque a gente esquece, mas verdade. Deus não esquece. A gente muda de opinião e de ideias. Isso. A gente deseja algo hoje e amanhã a gente já não quer mais aquilo e quer outra coisa. Mas Deus não esquece. Quando você apresenta a Deus em oração o seu desejo, Ele vai cumprir no tempo dele, que é o tempo que a gente vai estar preparado, né? Só que vai passar o tempo e a gente vai esquecer. E depois a gente vai ser ingrato com o que Deus está nos presenteando, nos concedendo, só que a gente não vai lembrar que a gente pediu. Pediu, né? E Esses dias mesmo, eu desejei um carro, né? Só que eu lá atrás, né? 2021, né? 2021. Eu desejei um carro e coloquei numa carta que eu queria tal carro. Eu tive esse carro, já troquei de carro. E eu esqueci que eu desejei esse carro. E aí a gente pegando as cartas, né? E revendo e tal. E eu fui lá ver o que eu tinha pedido para Deus nas minhas cartas anteriores. E tava lá o carro. E eu falei, Jonathan, olha aqui. A gente já teve o carro que eu desejei em 2021. E a gente teve o carro, ficou com o carro um tempo. Depois a gente trocou, pegou outro carro. E eu falei assim, que engraçado. Eu nem lembrava que eu tinha pedido esse carro para Deus. Olha isso. Então a gente tem mesmo que escrever, né? O que a gente deseja, porque... Por causa de nós. Por causa de nós mesmos. Pra gente ser grato quando Deus nos presentear. E só abrindo um pequeno parênteses aí, né? Que o Jonathan encontrou o fundo de poço dele, ele já vai concluir tudo isso. Mas porque vocês podem olhar hoje e falar assim, tá, mas e aí? Vocês têm um bebê? Não tem um bebê? O que aconteceu? Não, nós não temos um bebê, né? Nós perdemos o bebê. Mas eu entendi o que Deus quis de mim, né? Porque eu sou muito da razão. Meu marido é muito da emoção, ele é aquela pessoa calorosa, né? E eu até falei pra Nice, eu sou mais quietinha, sou mais na minha, sou bem reservada. E eu entendi o lugar que Deus estava queria me levar, né? O encontro que Ele queria ter comigo e a entrega que Ele queria de mim. Porque eu sempre me dediquei muito na minha profissão, né? Como eu vim de uma família muito simples, que eu iniciei falando isso, então eu sempre quis, dentro, né, do que Deus tem pra mim, mas eu sempre quis conquistar. Então eu sempre me dediquei na minha profissão e por isso eu nunca quis ter filhos. Porque eu sabia que talvez atrapalharia a minha profissão, eu tenho horário para entrar, não tenho horário para sair. Hoje muda um pouco disso por causa dele, né? Ele me auxilia muito nisso. Mas eu tinha horário para entrar, não tinha horário de almoço, ficava às vezes o dia inteiro sem almoçar e almoçar 7 horas da noite, que já era janta, né? Sem comer, só me dedicando à profissão. Então eu sempre me dediquei muito na minha profissão. E quando eu estava grávida mesmo e o meu médico pedia repouso absoluto, e foi bem fim do ano que eu descobri a gestação, falei, esse médico tá louco. Falei, é dezembro, pra quem, todo mundo sabe quem é cabeleireiro, né? É o melhor mês do ano. Falei, não consigo, a gente reduziu um pouco, mas trabalhei. Entrou o recesso de início do ano e entrou essa questão da formatura da medicina, que é em janeiro. E ele falava, Josi, eu não te autorizo a ir, mas, enfim, se você quer ir, seja cautelosa e tal, mas a minha recomendação é que você não volte a trabalhar. E eu fui, e exatamente no primeiro dia, era 3 dias de formatura da medicina, eu falei, não tem como. Todas as profissionais, né, que fazem parte da nossa equipe já está com a agenda cheia, e não tem como pegar as minhas clientes que eu vou atender e distribuir nas dela, porque não tinha como. E foi o primeiro dia, era quinta, sexta e sábado de formatura, foi na quinta-feira que a minha bolsa rompeu, e nesse mesmo dia eu atendi uma cliente, durante o dia que não era da formatura, uma cliente minha, e falei assim... não, imagina, para eu não vir trabalhar só se eu estiver internada, só se eu estiver no hospital. Aí eu não venho trabalhar, mas se eu estiver em casa, eu vou vir trabalhar. Então, tome muito cuidado com o que você fala, porque as palavras têm poder. E foi exatamente o que Deus fez comigo. Ele falou, então você não está entendendo o que eu quero ter contigo, né? Então vai ser da pior forma. Ele pegou e me levou para dentro do hospital. Josi, mas que Deus é esse que faz isso? Deus vai tentar chamar a nossa atenção. De todas as formas possíveis, com amor. Mas se a gente, né? Ele usa a palavra, e se a palavra não está sendo suficiente, ele usa circunstâncias. Exatamente. E foi assim comigo, né? Então eu sei o que eu vivi lá dentro da Unimed. As enfermeiras vinham em mim e falavam assim, mas que fé é essa? Né? As enfermeiras olhavam para mim, eu sempre estava louvando ou orando lá dentro. E elas falavam assim, eu não consigo entender. E vinha chorar.
Eu falei, não, fique em paz, tá tudo bem. Ela falou, mas você sabe o que você tá passando? Ela falava assim, quando você for no banheiro fazer xixi, não dê descarga, olhe antes, porque a qualquer momento o bebê poderia sair, né? E eu falava, não, eu entendi, tá tudo bem e tal. Ela falava assim, mas você não tá nervosa? Eu falei, não, porque Deus já tinha, né, nos alertado. Então é isso. Aprenda com amor, do jeito que Deus ensina. Senão ele vai querer chamar a tua atenção de outra forma. Por quê? Porque tem os escolhidos de Deus, né? E ele gerou em mim, em nós, esse testemunho maravilhoso que a gente carrega. E a gente está à dispensação do Senhor. Amém. Né? Coisa linda, Jesus. Jonatas, vamos... Aqui estamos na reta final, gente. Ai, que pena, hein? Já tá acabando. A gente que não ia falar nada, estamos falando um monte, né, Alice? Mas tem que falar mesmo. Com tanta coisa linda, né? Vamos marcar, vocês vão voltar aqui de novo. Tem mais coisas. E até para reforçar o poder, a questão da escrita, em Abacuque capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e faça bem legível sobre as tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Então, aqui tem outra chave para a nossa vida sobre o poder de escrever aquilo que a gente deseja ou sonha, ou algo que o Senhor vai plantando. Porque às vezes a gente acha que é um desejo nosso, mas na verdade já é o Senhor que está colocando no nosso coração, né? Então, dentro desse processo que a gente passou, em 2025, no final do ano de 2025, a gente ali no salão, a coisa começou a acontecer, veio outra profissional, começou a crescer, ficando apertado dentro do espaço, só que a gente sem recursos, sem possibilidades, mas eu sempre caminhando daí, colocando a palavra em ação. Eu falo assim, a Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser vivido, de fato. Quantas vezes eu vi em pregações, pastores falando sobre isso, pregações e mais pregações, e hinos que a gente canta, né? Quando a gente estava louvando esse hino dentro do hospital, segurando o neném na mão, e importante falar, tá? O neném se chamava Heitor, né? Já tinha colocado o nome, e o neném era exatamente como a Josi gostaria. Ela queria que ele tivesse o meu cabelo, o nariz e a boca parecido com o dela, o pé igual ao meu. O neném era exatamente como a gente desejaria. Naquele momento que a gente estava louvando... No mês de gestação já tinha cabelo? Não, o cabelo ainda não tinha, mas... tava... Despenugino, né? Ele dava pra perceber que seria cabelo liso. Mas pela mão e os pés, né? E a boquinha, o narizinho, ele falava assim, nossa amor, é do jeito que você pedia. Ele falou, ainda não abriu os olhos, que eu pedi a cor dos olhos dele, né? E o cabelinho ainda não dá pra ver. Mas eu tenho certeza que seria igual que você pediu, pelo pezinho, pela mão. Eu tenho tudo gravado, só que obviamente a gente não gravou o bebê, né? Por uma questão óbvia, sim, assim, mas a gente gravou aquele momento de louvor, tudo. E aí, assim, sobre isso, gente, o Senhor, Ele cumpre aquilo que está no nosso coração e Ele não deixa de ser fiel. E aí eu via muitos pastores falando sobre isso, né? E eu não entendia, né? Ou às vezes a gente parece que entra num automático. Mas aquele momento eu vi que era a oportunidade. Então, por isso que hoje eu olho, eu falei que às vezes eu sou meio maníaco, eu uso o termo maníaco, né? Dessa questão de, nossa, é uma prova? Não, é uma bênção. Eu vejo a prova, a luta como uma oportunidade de adorar. Sim. Então, sempre que há uma situação difícil, alguma coisa que vai acontecer, eu já falo para Josi, vamos cantar agora, agora que é o momento. Não, está tudo não importa, a hora é agora, agora é a hora que a gente louva o Senhor. Enfim, e aí o Senhor vai abrindo as portas, fazendo do jeito que Ele quer. Dezembro chegou, a gente sem condições, sem expectativa, eu comecei a pôr o plano da fé em prática. E eu falei para a moça da recepção, falei, Ana, a moça que trabalha com a gente, falei, olha, você vai ver o que vai acontecer no ano de 2025, a gente não tem condição, mas eu coloco agora em prática a fé, e eu vou dar passos conforme as coisas forem acontecendo, e a gente vai acabar saindo desse salão. E as coisas aconteceram exatamente como eu tinha falado ali, não porque eu tinha dinheiro, recurso, amigo, não, mas eu sabia que era a disposição que a gente coloca o nosso pé,
o plano da fé, o Senhor vai colocando as coisas para acontecer, segundo a vontade dele. E hoje a gente está ali naquele espaço, glória a Deus por tudo. Hoje eu entendo o propósito de tudo, como eu falei para você naquela reunião. Passamos por tudo, então o porquê de um dia de noiva faz sentido, o propósito de tudo aquilo que eu falei para você, o porquê exatamente que a gente trabalha na onde a gente trabalha, o porquê que eu deveria estar ali dentro, cada uma das profissionais que trabalham ali com a gente, as pessoas que se aproximam, que enlocam a sala, enfim, todas as pessoas que são ali, fazem parte da equipe, o Senhor sempre escrevendo uma história linda e elas fazem parte disso, estão sob a nossa responsabilidade diante da direção do Senhor. Glória a Deus, gente. Glória a Deus por tudo. Tudo isso. Ah, mas que pena. Você que está aí do outro lado aí, tá assistindo, você não queria que ficasse até umas 8 horas da noite escutando isso aqui, gente? Né? Mas tem uma criancinha na escola para pegar, né, Lilian? O Pedro está cansado já ali. E o nosso horário foi embora, gente. Mas graças a Deus, eu estou vendo aqui, ela curada, né? Curada, passou por esse processo. Coração curado, rosto iluminado, casal abençoado. Ai, Deus. E aí é testemunho vivo. Vivo mesmo, né? O evangelho pregado através da vida, né? Muito lindo. Glória a Deus por isso. Muito obrigado por terem aceitado o convite, né? Eu vou deixar aqui, gente, os recados dos nossos apoiadores e aí a gente volta com eles para eles fazerem uma oração para vocês. Tá? No final. Aqui, Pedro. Vamos lá, apoiadores da Rádio Aliança, se você tem desejo de ser um apoiador aqui da Rádio Aliança, entre em contato com a Lilian através do telefone. Lê aqui, Jonathan. O telefone é 14 99657 2612. Amém. Tá? Auxiliou ali. É que eu fico ali no meu casal, ficou melhor aqui. E se quiser fazer uma oferta também para a rádio, ó, a chave Pix é 14 99694 8825, tá? Seja um apoiador, oferte esse canal de comunicação que pode alcançar muitas vidas e transformar outras vidas também. Então seja um apoiador. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aqui tem Ceifeiros da Última Hora, Centro de Recuperação Pastor Cristiano. O Pastor Cristiano cuida de dependentes químicos, é um trabalho lindo que ele faz. Se você quiser ajudar, 14 996 32 43 87. Leonice Laureano, essa que vos fala, né? Lá no meu Instagram tá Leonice Laureano Bolos e Doces. Já falei aqui que há um mês atrás, né, o Senhor, passei por um processo, o Senhor, eu encerrei com os bolos confeitados, né, bolo por encomenda de casamento, 15 anos, todos esses bolos que eu fiz a vida toda. Agora apenas um delivery por pronta entrega, tá bom, gente? Então uma semana uma coisa, outra semana outra, né, por conta de todo o processo que eu passei. E aí foi uma coisa de Deus que veio assim mesmo, né? Para eu trabalhar de forma diferente, algo que eu já vinha conversando com meu esposo antes, mas aí aconteceu agora. Então, bolo por encomenda, não, mas tem um grupo no WhatsApp que eu formei, e aí vai ter um dia que eu vou ter bolo confeitado lá, né? Bolo decorado, bolo de 1 quilo, 1,5 kg, recheado, gostoso, e você pode aproveitar essa oportunidade, tá bom? Estamos vendo aí o dia da Fatias, Festival de Fatias, né? Estamos só vendo o lugar certinho. Estou com as coisas quase tudo no jeito já, né? Para fazer o Festival de Fatias. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, né? Então aí você fala comigo através do 14998207345. Aí eu errando meu telefone. Meu Deus do céu, não? Estou fazendo doce caseiro essa semana aqui, gente. De abóbora na calda e abóbora com coco. O de coco eu finalizei ontem, estou embalando eles hoje. E amanhã fica pronto o na calda, que é aquele que tem aquela casquinha durinha por fora e molinho por dentro, tá? Quem quiser, me procura. Transporte Escolar Anjinho, tio Anderson, 14 99649 5255, 14 9844 2499. Sorveteria Naturais, 3815 2809. AB Informática Ângelo, 14 99776 6804, fica na rua 21 de abril, 382, Vila Mariana. Doutora Marta Canata, psicóloga clínica. Nossa, irmã em Cristo, maravilhosa. Vem mês que vem aqui, não, outubro, ministrar o nosso culto de mulheres ali no Tanquinho, gente. É uma bênção, né? Ela faz terapia para família, para adulto, criança e adolescente. 14 996 99694 2984.
E a terapeuta Marta Paiva, que ela é da Igreja dos Meninos aqui, né? Ela faz programação aqui também de cada 15 dias, né, Lili? A Marta, Isso. um beijo, Marta, querida, minha amiga, que tô com saudades. Então, tá vindo um café pra mim, viu? Desde o meu aniversário nós estamos para marcar esse café e não vamos ainda. Eu fiz em fevereiro. É 14997167761, a Marta Paiva, terapeuta. Salão de cabeleireira Thelma Amaral, 14997582985. E a Adriele Estúdio Madame de Lomo, 14996259838. Esses são os apoiadores da Rádio Aliança de Botucatu. Se você quiser ser um apoiador, você pode entrar em contato aqui no telefone que ele já falou, né? E aí pode ser também. Amém? Então, irmão, ou ele ou ela, qual de vocês dois quiser. Um abraço para o pessoal que esteve na live, a Sueli, Germano, as cantoras Ingrid Daiane, Ariane, Adriane Oliveira, Adriana Cristina Góes e a minha tia Jandira. Os que comentam eu consigo ver. Ana mas eu acredito que tem Bernardino, mais Lourdes gente. Moreira, Rose Coelho, Celso Correia. Olha que bênção. Aí tem mais uns aqui que eu não consigo acompanhar, senão eu vou tirar daqui. Certo. Então tá bom, gente. Vamos lá para a oração agora, então. Amém. Senhor, nós queremos te dar graça por tudo, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, diante da tua presença. O Senhor é Deus poderoso, Rei majestoso sobre tudo e sobre todos. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado por esse momento, por essa comunhão, por cada um, Senhor, que está aqui na operação, a irmã Nícia, a irmã Lília, o Pedro. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, por estarmos aqui nessa tarde maravilhosa. Também te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus que gera testemunhos, amizades, coloca as pessoas certas na nossa vida, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Sabemos, Senhor, que vidas foram alcançadas nessa tarde e que esse testemunho possa ser bênção e edificação na vida de outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, alcança os lares. Faz, Senhor, a semente germinar, a tua palavra, Senhor, prosperar na vida de outras pessoas para que haja cura, salvação, milagre, prosperidade para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, essa rádio que tem sido canal de comunicação para essa cidade, a voz, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus, alcança becos e vielas através, Senhor, dessa comunicação, através da irmã Lília. Restaura, Senhor, vidas através da história e testemunho da tua serva para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, queridos. Louvado seja Deus. Antes de encerrar, os avisos. Hoje passou um pouquinho do horário, gente, mas graças a Deus, valeu a pena, né? Cada minuto aqui. Os nossos avisos ali do Tanquinho. Nós temos cultos ali todas as quartas, às 15 horas. Estamos em campanha de oração na tarde da bênção. Estou ali toda quarta e ali a gente ora pelo povo, das 3 às 4, ora pelas pessoas. E ora, adora a Deus e ouvimos uma palavra, passamos uma hora, oramos de joelho, temos um caderno de oração, onde a gente anota o nome das pessoas. Esse caderno fica com a nossa querida irmã Sueli, ela ora a semana inteira, todo santo dia, pelos nomes ali, vai colocando as mãos e orando. Então, se você tem desejo de que seu nome entre para o caderno de oração, você deixa um recadinho para mim, ou no Messenger, ou na live, ou no meu WhatsApp, enfim, que a gente vai lá pôr o seu nome no caderno de oração, tá bom? Toda quarta das 15 às 16. Às quintas-feiras temos cultos também, 19h30. O pastor Benedito sempre está ali e a irmã Silvia Correia que dirige esse culto na quinta-feira. Onde a gente recebe, né, Lili, os nossos irmãos de outras igrejas, é um culto muito gostoso. No domingo às 18 horas, tá bom? Com a nossa orquestra linda, maravilhosa, que eu faço live todo do culto que eu tô lá, e eu tô lá fazendo live da orquestra, tocando os hinos da harpa, né? Muito lindo, graças a Deus. E aqueles que querem aprender música, né? Na terça-feira. Na terça-feira, às 8 da noite, o pastor tá lá ensinando. Eu tô passando bola de novo, né? Passei uma vez, agora tô devagar, mas tô passando de novo. Já estamos com o instrumento em nome de Jesus aí, viu? Então, gente, vamos lá, vamos aprender, vamos crescer no Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. A nossa igreja fica na rua Palmiro Biazon, número 20, ali no bairro do Tanquinho, tá? Você que desce a Visconde do Rio Branco, chegou em cima da ponte, você olha para o lado direito, você já vê a nossa igrejinha ali, tá bom? Deus abençoe, queridos. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Prazer ter vocês aqui e vamos repetir. Amém, amém. Estamos à disposição. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Um abraço.